Ainda não, a gente está aqui vendo o retorno ainda, Morivaldo. Aqui tem um comercial, ainda não estou no ar, não. Os distúrbios de fala podem interferir na capacidade de expressar os pensamentos e atingir crianças e adultos. As causas variam e vão desde doenças até acidentes, mas muitas vezes esta dificuldade também gera dores emocionais. Para entender como identificar e lidar com os problemas de fala, no programa de hoje a gente conversa com a fonoaudióloga Célia Regina Tomé e o psicólogo Igor Villanova. O programa Camaçari em Debate está no ar. Olá, Célia, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Obrigada também, Igor, por estar aqui conosco. Okay. Nessa minha primeira pergunta, eu vou deixar para os dois. Sim. O fato da pessoa ter um problema na fala não significa que ela tem um problema de cognição. É isso, Célia? Então, algumas vezes sim, outras não. Então, você vai ter, como você falou, você tem desordens diferentes e você tem causas diferentes. Então, algumas causas relacionadas à comunicação estão relacionadas sim à cognição. Por exemplo, uma criança que nasce com uma síndrome de Down, ela vai ter um déficit intelectual e essa sim vai ter dificuldade de fala em função dessas questões. Tá? Entretanto, outros casos não. Outros casos, as dificuldades de fala não estão relacionadas a questões cognitivas. Então, varia dependendo da etiologia. E a emoção da gente também interfere no jeito que a gente fala, né, Igor? Muito. Entendendo que a emoção é uma reação da estrutura psicológica ou do funcionamento psicológico do sujeito. Então, se a pessoa ela realmente, durante a vida, aprendeu que ela não é uma pessoa capaz de se expressar, ou que as pessoas que estão ao redor dela não são pessoas que gostariam de ouvi-la, ela teria, nesse momento, a gente entende, um pouco de ansiedade, e essa ansiedade incomodaria ou atrapalharia a fluência, a articulação da fala dela. Às vezes a gente vê alguém dizer assim, eu penso tão rápido que a minha fala não consegue acompanhar. É comum isso. É comum, isso é verdade ou é uma desculpa porque não acertou falar direito? Então, em partes. Então, as pessoas falam, eu falo rápido e por isso que eu embolo na fala. Então, às vezes o que acontece é que o grau de ansiedade da pessoa está tão grande que isso se revela na fala. Então, sim. Né? Então, acho que está mais relacionado a esse aspecto. Mas a questão da comunicação, ela está relacionada a eu estar bem, eu saber o que dizer, para quem dizer, como dizer. Então, é essa dimensão que a gente tem que entender que a fala e a linguagem não está pronta, ela é inédita. Então, dependendo para quem eu vou falar, tem um tipo de frase que eu organizo e é isso que faz, às vezes, que as pessoas imaginam que está relacionado a isso, mas acho que não. No caso das crianças, até dos bebês, esse processo já começa ali na infância. E a questão física também, o uso de chupeta, chupadeiro, tudo isso pode interferir na formação dentária e consequente forma de falar. Interfere.
Então a gente tem que tomar hoje um grande cuidado com relação a isso. Eu acho que a grande questão é quando isso se estende de forma muito tardia, ou seja, a gente às vezes encontra crianças de 5, 6 anos que ainda usam uma madeira, chupeta. E, lógico, se eu uso a chupeta e eu preciso falar, então aquela chupeta ela está interferindo na minha articulação, na forma de falar, então isso é muito ruim. A outra coisa é que a chupeta, vamos falar um pouco da chupeta, a chupeta também, o uso dela ininterrupto, faz com que a gente acabe tendo deformações da arcada dentária, então isso também é prejudicial. Então a gente tem que saber até que momento isso pode ser bom para a criança ou não. Igual a chupeta também é um carinhozinho, né? Chupar dedo, como é que a gente administra isso? De forma que tenha esse carinho, mas não gere nenhum problema. Muito bem colocado, Fernanda. A chupeta, não só a chupeta, a mamadeira e os outros costumes como chupar o dedo também, são hábitos que a criança adquire e muitas vezes os hábitos humanos, eles têm significado emocional também, têm sentido para aquela pessoa. Então, aquele hábito que a criança começa a adquirir, ele não só tem um significado, um sentido para ela, como vai exigir dos pais, às vezes, mensurar, né, dosar o limite em que aquilo vai precisar acontecer, levando em consideração o que Célia acabou de dizer. A formação da estrutura, né, em que a pessoa vai realmente fazer a fala, depois usar a boca, a formação dos dentes e tudo mais. No processo de aprendizado da fala, é comum as crianças trocarem as letras, falarem errado. A partir de que momento deixa de ser o processo de aprendizado e pode ser um problema? Então, a aquisição da linguagem é um processo que não termina. Primeiro que não tem fim. Essa é importante que a gente se dê conta disso, né? A gente acha que... Então, a gente sempre vai aprender palavras novas, a gente sempre está. Mas esse início... a criança começa a se comunicar de forma não verbal desde que, né, bem pequenininha, mas o aspecto verbal, efetivamente as primeiras palavras vão surgir lá com 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, então já começam as primeiras palavras, essa criança já começa a se comunicar. Hoje em dia, cada vez mais precoce, as crianças estão falando, nossa, é incrível. Mas a aquisição fonológica dos sons da língua, elas vão até, em média, 5 anos de idade. Né? 4 anos, 5 anos de idade. Então, aí, lá nessa idade, ele já tem que falar todos os sons da língua portuguesa, da melhor forma. Então, né? Sim, então, se a partir dos 5 anos eu percebo que a criança ainda tem dificuldades, pode ser... Já tem que fazer uma avaliação. E aí o fonoaudiólogo vai identificar se pode só orientar a família, ou se não, e se precisa, às vezes, de ajuda. Agora, Igor, eu acho que os adultos, às vezes, não ajudam muito nesse processo, porque é tão bonitinho quando a criança troca as letras, quando fala errado, a gente até reproduz. Incrível isso. Por que é que o adulto... A gente até sabe que não deve fazer isso, mas por que a gente acha tão bonitinho e reproduz? Então, a fala, ela é, sim, um lugar não só de comunicar algo, mas de significados que nós vamos dando, tanto a nós mesmos quanto às pessoas que estão ao nosso redor. Nesse sentido, você percebe que no momento que o sujeito coloca, se expressa e coloca o que ele queria, as pessoas que estão ao redor vão interpretar aquilo da forma como elas construíram e interpretam, né, no caso, o mundo ao redor delas. O sentido é dado por cada um. O sentido não está pronto naquilo que é dito. E nesse processo, as pessoas podem entender, por exemplo, uma dificuldade na fala de alguém como realmente uma coisa engraçada ou uma piada. Nessas situações, é claro que as dificuldades se mantêm, a continuidade desse tipo de resposta, né, dos pais, com a dificuldade de limite, inclusive, ou com a orientação que ele pode dar para o filho, ou acolhimento para aquela dificuldade que ele está expressando na fala. Então, o sujeito, que é a criança, vai começar, daquele ponto em diante, a formar seu próprio entendimento de quem é ele dentro daquela família, ou de quem é ele dentro daquele grupo de amigos. E o papel dele dentro da família, né? E esse papel dele, às vezes, pode ser um papel que não é muito agradável. Isso, porque é o pequenininho, é o caçula, é o engraçadinho, então a gente tem que tomar cuidado. Então, frente a isso, o que a gente tem que tomar cuidado é, assim, não repetir as coisas erradas que a criança fala e dar o padrão certo. É basicamente isso. Outra coisa muito importante, a gente vê muito, hoje em dia as pessoas falam, pais e mães falam muito de
tudo no diminutivo. Casinha, bolinha, vamos pra escolinha. Gente, não dá, né? Escola. É muito mais difícil, para uma criança que está aprendendo a falar. É mais difícil falar escolinha do que escola. Então, só vai usar o diminutivo quando realmente for algo pequeno. Fora isso, não precisa infantilizar. Fala da forma normal. E aí a criança vai aprendendo. E até esse tom mais infantilizado da fala também é um truque para a gente conseguir o que a gente quer. Não é? As crianças também são inteligentes. A gente adulto faz, a criança também aprende isso, né? E ao mesmo tempo a gente chama de bebenês, né? Quando a gente começa a tentar falar com a criança com aquele tom um pouco mais agudo, mais musical. Então é uma forma de interação onde a gente leva um pouco de emoção na fala. E como Célia está dizendo, é claro que em algum ponto a gente construir, ou seja, nós, os pais são os referenciais da sociedade, né? É ele que está trazendo para a criança a forma como aquela linguagem tem que ser articulada. Então, se em algum ponto ele não percebe que a criança já tem capacidade de entender outras coisas, ele continua mantendo uma linguagem um pouco mais infantilizada, dificulta a adaptação da criança àquela cultura. E essa fala infantilizada também, os casais apaixonados são PhD em usar, né? Pra dizer que tem amor, tem que ter um derretimentozinho. Mas aí é outro contexto, daí é um contexto relacional. Aí pode. De uma outra forma, aí pode. Aí Já. tá Os dois já têm linguagem estruturada, então não tem isso. Tá valendo, né? Você tá não desrespeitou valendo. ninguém, tá valendo. Aí tá valendo, aí pode. Sério, um personagem que é conhecido de todo mundo das histórias em quadrinho é Cebolinha, que ele troca as letras. Isso. Existe na vida adulta alguém que mantém esse tipo de padrão ou é só na fase infantil mesmo? Não, sim. Então, o que a gente vai chamar de desvio fonológico, quando as crianças ainda substituem letras, tá? E fazem processos linguísticos atípicos. Mas isso, se não for tratado, algumas vezes isso se perdura para a vida adulta. Mas tá? é isso, Então, perdura pessoas... em todas as palavras, como por exemplo é o caso do Não, Cebolinha? de forma geral, a criança, ou essa criança vai ter algumas dificuldades em alguns grupos, né, de sons, e aí, se isso não for, às vezes, não for identificado e trabalhado, assim, isso pode perdurar. Ou pode não, a criança pode também, através do modelo, conseguir. Mas, sim, pode perdurar. E às vezes a gente vê na fase Isso adulta... é muito ruim. Pessoas que têm problemas com determinadas palavras. Não, problema mesmo é uma palavra que normalmente as pessoas têm dificuldade. Isso é uma questão cultural ou é uma questão de problema naquele grupo de consoantes? Isso. Aí pode ser as duas coisas. Exato. Então, isso pode ser, sim, para determinado sujeito, um problema, sim, de aquisição, e ele não conseguia fazer aquele grupo consonantal do problema. Então, pode ser isso. Mas pode também estar relacionado ao aspecto cultural. Ele convive com pessoas onde elas falam aquela palavra de uma forma diferenciada e ele então ouve e aprende daquela forma. E aí se perdura dessa maneira. Então, e aí a gente não entende como distúrbio, né? Porque a pessoa até fala aquela é errado, mas em outra palavra ele consegue falar Sim, certo. ele consegue falar certo. É isso. Agora, Igor, eu queria ver com você. A gente falando agora já especificamente, a gente está entrando no final do primeiro bloco para a gente começar a caminhar para o segundo, que a gente vai falar um pouco mais da gagueira. Um problema da gagueira é a questão do bullying. As piadas, os programas de humor usam muito o personagem do gago. Então, como é para essas pessoas viverem num contexto como esse? O bullying, ele é um problema sério. Não é um problema novo, mas é um problema sério e recentemente ele tem ganhado mais atenção à medida que os pais eles começam a formar grupos em WhatsApp, começam a frequentar mais as escolas e a observação do processo escolar, né, fica maior. O bullying ele é um problema muito sério, né? Ele gera consequências muito desgastantes tanto para o agressor quanto para a vítima, inclusive para os observadores daquele bullying. Então é realmente um problema que deve ser considerado. Estou pontuando isso antes de entrar na resposta, né, mas eu estou pontuando que é um problema para ser considerado pelas escolas e realmente deve ser combatido, né, em forma de estratégias que socializem aquelas crianças de maneira mais adequadas, mais saudáveis. Claro, aí pensando nessa problemática, imaginando uma criança que ele já vem com um diferencial para aquele grupo, e as crianças nessa idade elas são muito boas em observar diferenciais, né? Diferenças entre um e o outro é o que chama atenção e é realmente aquilo que eles vão pegar no pé. Então, alguém que fala diferente, alguém que trava na fala, né, que gagueja,
vai ser um alvo de piadas ou de brincadeiras dentro daquele grupo. Essas brincadeiras podem ser consideradas, inclusive, naturais e saudáveis, né? Se elas respeitarem a pessoa sentir que aquilo não a desrespeitou, não infringiu o limite dela. Seria muito bacana. À medida que isso se torna muito frequente, que a pessoa começa a ter uma sensação de desrespeito e ela não sente que tem uma rede de apoio, ou às vezes ela não tem abertura em casa para falar com os pais, às vezes a escola não está atenta a isso, não deu em algum espaço abertura para falar sobre esses tipos de brincadeiras ou de incômodos que vão sendo gerados, claro que aquilo perdura e as consequências para a criança vão ser consequências do próprio bullying, independente de ser por conta da gagueira, da cor, do cabelo ou de outra coisa que a pessoa tenha. Eu estou começando a gostar desse papo aqui da gagueira, mas a gente vai precisar fazer um intervalo agora. Então, no próximo bloco... Até eu já estou atrapalhando a fala, tá vendo? Então, no próximo bloco, a gente continua e a gente detalha um pouquinho mais o que é que gera a gagueira, como é que a gente trata tudo isso. Okay. Então, você que está em casa, não saia daí. O intervalo é rápido e a gente volta já. Sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. O Camaçari em Debate está de volta. No bloco anterior, aqui na nossa conversa, eu comecei a falar da gagueira. Célia, tem um motivo, tem um porquê da pessoa ser gaga? Tá. Essa é uma excelente pergunta. E uma pergunta que ainda não tem resposta totalmente. Então, as causas da gagueira, você acredita que são causas multifatoriais? Tá? Então, não tem uma causa única. Entretanto, as pesquisas atuais estão revelando um alto índice das questões genéticas ligadas a isso. Então, a questão da hereditariedade está muito marcada. A gente tem visto isso, né? Assim, inclusive, na nossa pesquisa, a gente vê isso com uma ênfase maior. A gente tem visto... A literatura fala disso e, então, isso é uma das ênfases maiores que a gente tem. Mas ainda é uma incógnita. A gente ainda está investigando e muitas pesquisas para que a gente possa identificar essa causa. Mas tem um jeito de tratar e de acompanhar. O que é que a gente faz? Okay. Essa é uma aula enorme. Dá um semestre de aula coisas, né? Okay. Não só dizer que a gente tem tratamento, eu acho que já alivia o coração de quem está assistindo a nossa entrevista, essa conversa aqui. É bem interessante. A gente tem que entender que a gagueira tem tratamento, sim. E que é muito importante. E aí a gente está identificando que o fonoaudiólogo pode ajudar muito essas pessoas. Mas exige, sem dúvida, a dedicação também da pessoa. Tem que ter um querer e uma demanda enorme dessa pessoa para que ela possa enfrentar os desafios do dia a dia na comunicação e, com o tempo, ela com certeza consegue se sentir bem confortável com relação à produção de fala e consegue acolher as pequenas disfluências que aparecem no meio do caminho. Isso é, talvez, o que a gente estava falando há pouco, que é talvez o mais importante. Primeiro, a gente tem que ter a grande clareza de que a fluência absoluta não existe, né? Ou seja, a gente está falando e essa fala é faltosa, ou seja, eu falo, eu paro para pensar, eu tenho uma pausa, eu tropeço na fala, eu começo a falar uma frase e depois não é aquilo que eu queria falar, eu retorno, faço uma revisão, então eu hesito. Então, essa fala, ela tem disfluência, só que a gente não percebe. A grande questão é que a gente vai conversando, a gente está tão atento ao que o outro quer falar e não a forma como ele está falando. Então, a gente está atento ao conteúdo.
A grande questão é que quando essas rupturas de fala são muito frequentes, então aí a gente começa a prestar atenção no jeito do outro falar, porque então é diferente. Então aí é essa dimensão do grau de rupturas de fala que aquela pessoa apresenta que então começa a ter então uma influência. Aí a gente vai falar da gagueira. Agora também a gente percebe que quando você entende quem você é, acho que é mais fácil de você lidar com a questão. Eu sei que eu sou baixinha e eu não vou poder mudar isso. Então acho que mais ou menos com quem é gago pode ser uma analogia dessa forma? Pode. Como a Célia bem pontuou, digamos assim, a rigidez com que a pessoa imagina que a interação humana deve acontecer e o grau em que ela se cobra para executar ou desempenhar bem essa comunicação podem ser os empecilhos, né, que atrapalham muito a adaptação dessa pessoa, inclusive a tolerância dela com os pequenos erros que ela comete do meio da comunicação. Fica bem claro que no momento que essa pessoa está um pouco mais segura consigo mesma, que ela entende que não existe essa imposição ou que aquilo que ela imagina acontecer, que é uma crítica generalizada, onde todos estarão julgando ela a partir daquele erro pequeno que ela cometeu, às vezes não é algo frequente e não é realmente a tendência, né, geral dos contextos onde ela está. Até porque ela está circundada de colegas, amigos, parentes, familiares, onde existe o espaço da brincadeira, mas se não houvesse o vínculo seguro, se não houvesse realmente aquela sensação de segurança naquela conversa ou com aquela pessoa, esse tipo de julgamento, né, ele ruiria a relação. E a pessoa não teria motivo de continuar dentro de um relacionamento onde ela se sente desrespeitada o tempo todo, ou não validada o tempo inteiro. Então, a primeiro momento, o processo de tratamento, a pessoa começa a compreender, a pessoa com gagueira começa a compreender isso. Em que, às vezes, os processos dela é que estão fazendo com que a dificuldade dos erros se torne maior. E que a tolerância e que digamos, retomar a fala de uma forma mais tranquila, corrigindo inclusive o erro ou brincando com o próprio erro, seja uma possibilidade para ela. Isso, muito legal. Isso é uma das coisas que a gente faz muito, né? É poder fazer com que ele entenda que, bom, ok, eu tropecei na fala, mas eu me despeço desse tropeço e sigo pra gente. Então eu não preciso carregar esse peso, porque então agora eu tropecei, depois eu vou tropeçar de novo, eu vou gaguejar mais. Então a gente vai trabalhando com essa dimensão de que, ok, tropecei, mas agora vamos para adiante. Agora eu percebo, não sei se a palavra certa é essa, né? Como se fossem níveis diferentes. Tem pessoas que gaguejam menos e outros gaguejam mais. Você tem a afetação da gagueira de formas diferentes, mas é importante que a gente entenda, e a gente fez agora, recentemente, uma pesquisa onde a gente identificou, não sei se ela acabou não lendo essa última que a gente fez, onde a gente identificou que o índice do grau da disfluência não está totalmente correlacionado com o índice de sofrimento. Ou seja, eu tenho indivíduos que têm um índice de disfluência muito pequeno e que aquele índice de disfluência tem um grau de sofrimento enorme na vida daquela pessoa. E ao contrário, eu tenho pessoas com um índice de disfluência bastante importante e que, olham para isso e entendem isso, tem um grau de resiliência com relação a isso muito grande. Então, as últimas pesquisas estão fazendo essa correlação. Você sai agora, eu vou publicar ainda. Estou muito contente com o resultado dessa pesquisa, porque ela revela, então, e corrobora tudo que eu acabei de dizer. Então, o sujeito, ele percebe aquilo que ele produz e ele dá significado para as coisas. Isso. Então, no momento que um sujeito é muito crítico, se cobra muito e tem uma visão de que as pessoas são também muito críticas, é claro que um pequeno erro vai fazer grande diferença. Mas se tem um sujeito que ele está mais tranquilo, uma criança, um adolescente, seja quem for, está mais tranquilo com os próprios erros e acredita que ele é acolhido pelas pessoas, mesmo quando erra, ele está tranquilo, relaxado com aquilo. Não vai gerar um sofrimento para ele como para o outro. Então, acho que é bom a gente pegar esse seu gancho para a gente falar um pouco das crianças, porque também é muito comum as crianças, quando tem a aquisição da linguagem, fazerem erros, né? E elas ficam, às vezes, tropeçando numa mesma palavra, porque elas ficam, mãe, eu quero o sorvete. Ok. A mãe, quando olha para isso, interpreta aquilo como gagueira. A mãe é que fica desesperada. Né? Os pais interpretam aquilo como algo. Ih, tá gaguejando. Não disse, puxou seu tio. Não falei que era. E aí começa aquela briga familiar.
E não, a gente tem que entender essa fala da criança e essa hesitação que a criança tem como uma construção de linguagem, uma possibilidade de construção de linguagem. Ele é um menino que está em aquisição, então as palavras não chegam com tanta rapidez, ele não consegue organizar aquela frase da melhor forma possível, então ele tem um tempo de elaborar aquilo. E essas hesitações, essas repetições, às vezes são olhadas pelo adulto como um problema de linguagem. E aí começa, então, o menino fala direito, respire quando fala. E a criança, ela não está atenta à forma de falar, ela está atenta ao que ela quer dizer, ponto. Então, a criança quando olha para o pai e fala assim, fale bonito, que é falar bonito, né? Eu não prestei atenção, a criança não está atenta a isso. Então, realmente a gente tem que estar com muito cuidado nesse momento, porque de forma geral, esse tipo de gagueira infantil vai passar. Ela é momentânea porque ela está na dimensão da aquisição da linguagem. Ela está a serviço da construção da linguagem. Então, é só relaxar. Os pais não depositarem na criança toda a ansiedade que tem, né? É isso. Construindo um pouco mais em cima do que Célia está trazendo, a gente falou da rigidez, da dificuldade como a pessoa percebe e se percebe, né? E aí acaba entendendo os próprios erros de uma maneira mais pesada. E agora, quando ela fala da infância, e a gente fala de que é o pai que dá uma representação, um significado social para aquela fala da criança, né? Isso é uma gagueira parecida com o seu tio. Fale de um jeito direito, né? Fale bem. Bonito. Fale bonito. Então, isso não é não faz sentido para a criança. Quem está trazendo esse sentido para ela é o pai. E a criança entende aquilo ali no tom da voz do pai, se é um tom agressivo, se é um tom irônico. É assim que a criança vai entender aquele sentido que está sendo trazido. E a gente diz, se a gente está falando que tem essa rigidez na vida da pessoa, e com essa rigidez que ela acaba se avaliando, entendendo os outros também, e isso que dificulta a tolerância com os próprios erros, quem trouxe esses significados para ela logo no começo foi a família. Então a família participa, não é a família o único exclusivamente, exato, o que fazem sentido e que trazem, constroem, formulam sentido na vida da criança, mas são grandes responsáveis por isso. É claro que a escola vai ter participação com isso e a própria criança vai ter participação com isso à medida que ela vai ganhando autonomia. E aí eu queria saber, Célia, na escola, quando um professor identifica que tem um aluno que é gago, por exemplo, como é que ele deve conduzir o trabalho e lidar com isso? Muito legal essa pergunta. Bom, dependendo da idade. Então, se você tem uma criança do jardim de infância, a professora vai entender que aquela situação de gagueira, de forma geral, tende a passar. Se isso se perdurar, então aí ela deve sim chamar os pais, conversar para entender o que está acontecendo naquela situação contextual da criança, porque às vezes isso também se reflete em um momento especial, perder o avô ou uma situação de perda, alguma situação de conflitos. Isso pode ser o sinal de que alguma coisa não está muito bem na vida daquela criança. Então acho que primeiro entender isso, ouvir. Eu acho que a questão muito interessante hoje em dia é a escuta. Vai poder escutar o que a família tem para dizer. Então, isso é importante. E se perceber, a partir daquela escuta, aí a escola sabe, então, como encaminhar. Porque, às vezes, o encaminhamento é para o psicólogo, às vezes é para uma fonoaudióloga para fazer uma avaliação. E é importante que não tem idade para isso. As pessoas ficam, não, só vou mandar para o fonoaudiólogo quando tiver 5 anos. Porque não, está sofrendo, tem algo acontecendo. O que o fonoaudiólogo vai fazer é uma avaliação e uma orientação. Muitas vezes não fica em terapia fonoaudiológica, mas vai fazer uma orientação e uma condução melhor para aquele momento. Então, isso é muito legal. Se é uma criança maior, de maioridade, lá com 7, 8 anos, e o professor percebe isso, primeiro também conversar com a família, se eles já identificaram, se está fazendo tratamento, então, se for maior o tratamento. E os tratamentos, principalmente da gagueira na idade infantil, têm um sucesso incrível. O sucesso é muito bom. Então, precisa cuidar já dessa idade. E se não, não expor a criança. Então, primeiro orientar os pais a procurar um tratamento, isso é importante, e depois não expor essa criança. Não expor de jeito nenhum. Então, é importante que a professora entenda que se precisa ler em voz alta. Então, eu não vou deixar de fazer com que essa criança participe, não. Acho que tem que incluí-la sim, mas como que eu posso incluir o João que tem uma dificuldade de fala? Então, ele pode fazer uma outra parte da equipe, uma outra atividade. Então, ele vai se sentir participante de toda a equipe, mas cada um com uma função diferente. Pronto. Então,
Você falou aí da questão da leitura em público. Eu tenho a sensação que a gente tem perdido nas escolas esse espaço de leituras em público. Aí não falando especificamente de nenhum distúrbio, mas como essa experiência do falar em público, do ter que ler em público, ajuda nessa formação do jovem, do processo de leitura, de fala, né? Isso, ajuda muito. Eu acho que a gente tem que aprender a ler em público, a interpretar aquela leitura em público. Eu acho que isso já é uma forma de eu saber me colocar frente ao público, como falar, que gestos usar. Então, eu olho os colegas, eu sei como fazer, então isso é importante, sim. Porque, de forma geral, realmente nas escolas não se usa muito, mas quando chega na faculdade, os professores enchem de seminários. E aí as pessoas ficam com muito medo de falar. Então, se você começar a exercitar isso antes, então tá muito bom. E até no processo de formação, né? Se você experimentou antes, na próxima vez é mais fácil, na faculdade fica mais fácil, também pelo fato de ter tido um passado de experiência. Sim, o que eu vejo algumas escolas fazendo, e é uma experiência que eu acredito que seja muito boa e dá certo, é a ciranda de livros. Então eu tenho conta disso, de que as crianças elas levam, né, 3, 4 livros para trocar com os colegas, e durante o ano aquela criança vai pegar, então, se digamos são 10 crianças na turma, ela vai pegar 30 livros para ler. E esses livros, quando formam o círculo, são discutidos. Talvez não tenha leitura, mas com certeza acontece esse espaço, né, com a reprodução do que foi lido, de uma maneira que a pessoa se expõe em público. Isso já é algo positivo no sentido de construir, ao longo prazo, o momento dela entrar na faculdade e conseguir se adaptar bem a essa situação. Igor, ainda falando da gagueira, o fato da pessoa, do gago, quebrar o gelo, você conversando com alguém que você não conhece, é a primeira vez, o seu primeiro contato, você quebrar o gelo logo, dizer, eu sou gago, isso facilita para ele também, relaxa para continuar a conversa? É uma construção do próprio sujeito, né? Então, digamos, algumas pessoas tendem a dizer, olha, eu não sei falar português, então, né, venha falar comigo sabendo disso. É uma sensação que a pessoa pode ter de ter avisado antes e não ser cobrado depois. Pode ser por esse sentido. Mas é uma construção que só a própria pessoa poderia dizer qual o significado que tem para ela avisar antes que ela é gaga. Tem muitas estratégias, né? E a terapia, ela tenta trabalhar com as estratégias, mas principalmente com a ideia que a gente falou antes, de você não se apegar tanto ao erro. Ou seja, naquele momento em que você não consegue manter a sua comunicação como você gostaria, naquele momento não se apegue àquele ponto, àquele problema. Ter continuidade, né? Siga aquilo, vá por outro caminho. Então, às vezes, eu vejo muito essa estratégia com pessoas que têm gagueira, que é mudar a palavra, mudar o curso do sentido que elas queriam falar. E assim, a pessoa precisa ter habilidade para fazer isso. Mas é uma boa habilidade também. Ela não vai travar a fala dela e não vai deixar de comunicar o que ela queria. Célia, e aí, pensando no tratamento propriamente, para quem está em casa entender, são exercícios que são feitos com o gago, é isso? Na verdade, a gente não tem uma única forma de se tratar a gagueira. A gente tem dimensões diferentes e formas diferentes de se cuidar da gagueira. Talvez a gente pode diferenciar esses tipos de tratamento, alguns focados no sintoma. Então, tem alguns tratamentos que se focam muito mais no sintoma. Tem um outro tipo de sequência de tratamentos que foca no sujeito que tem gagueira. Então, são diferentes. Melhor nem pior, são diferentes. Algumas pessoas se adaptam melhor a um, outros melhor a outro. Ponto. Mas, de forma geral, o que a gente segue é focar no sujeito. Sujeito que tem gagueira e como a gente vai cuidar dele. E aí, essa dimensão de a gente olhar para isso, a gente vai cuidar tanto para que ele possa reconstruir uma nova forma, uma nova imagem dele quanto falante. Então, com o processo terapêutico, a gente vai trazendo esse aspecto, né? Assim, eu posso me olhar de forma diferente, com um filtro diferente do que eu já tinha antes. Então, essa é uma das mas, paralelo a isso, para que eu possa empoderar o outro, ele se sentir confiante na comunicação, sim, é importante que ele faça exercícios mais ligados à consciência corporal, de como é o corpo dele, como funciona o corpo dele. O que eu falo com meus pacientes e oriento meus alunos na faculdade é assim, é importante, nosso corpo é como um grande violão,
E é um instrumento musical. E eu tenho que saber como usar esse instrumento musical, porque se eu não souber tirar nota nenhuma harmônica, fica um ruído só. Mas se eu souber como respirar, como coordenar a respiração com a fala, como fonar e como fazer essa fonação da forma mais suave possível, esse instrumento vai me trazer uma música super harmoniosa. Então é isso que o fonoaudiólogo faz com essas pessoas. Ele ensina as pessoas como lidar, primeiro como conhecer meu corpo e depois como eu posso fazer com que eu fale de forma suave, melhor e assim por diante. Então o fonoaudiólogo vai trabalhar com essas duas dimensões. Bom, eu vou precisar fazer uma nova pausa aqui na nossa conversa. Você que está em casa, não saia daí. O intervalo é rápido e a gente volta já. Todo profissional de saúde deve estar atento aos sintomas da dengue, zika e chikungunya. Febre, coceira e manchas no corpo, dor de cabeça, dor nas articulações, músculos e olhos. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. Se você tem alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Proteja a vida. Ministério da Saúde, Governo Federal. Uma mãe reconhece na outra as dúvidas e as primeiras conquistas, as noites mal dormidas, as histórias contadas mais de 1000 vezes. Uma mãe reconhece na outra sentimentos que não cabem no peito e o poder que só as mães têm, o poder da doação. Se você pode, doe leite materno. Um pouco do que você doa é tudo para quem precisa. O Camaçari em Debate está de volta. Gente, agora eu quero falar um pouco da questão da inclusão no mercado de trabalho. Como é que a gente pode pensar nessas pessoas que têm alguma dificuldade de fala, nesse processo de serem aceitas, de mostrar a sua competência, o seu talento? Deve ser também um sofrimento para elas, enquanto buscam um trabalho que de repente percebe, eu sou gago, não posso exercer tal função. Certo. Como é que cuida disso, Igor? Tá bom. A ideia da inclusão, da inserção no mercado de trabalho, ela pode partir também de um a priori, né, de uma perspectiva anterior, de que o trabalho ele só vai receber as pessoas que estejam plenamente de acordo com o padrão, que é o padrão de perfeição. Que saiba falar, que saiba se vestir, que tem o cabelo de tal jeito, que tem a altura de tal forma. E as pessoas às vezes podem também se cobrar muito nesse sentido, inclusive mais até do que as próprias empresas no processo seletivo. Nesse sentido aí, nessa questão, a busca de uma orientação vocacional, a busca de um psicólogo que faça esse direcionamento, ela é muito, digamos, importante, é salutar. Nem todos os cargos vão demandar da pessoa as mesmas habilidades, né, e os pré-requisitos. No caso, se um sujeito com gagueira não tratada, vamos dizer assim, ele quer entrar no mercado de trabalho e ele pensa em entrar como telemarketing, não seria uma vaga muito adequada para a característica que ele está apresentando naquele momento. Assim como, digamos, se você for contratar um segurança de shopping, que você vê o segurança de 1,90 m, 2 metros de altura, e você tem 1,60 m, 1,50 m, também não vai ser adequado. Então é muito mais uma questão de você encontrar com suas características onde vai ser adequado, do que uma percepção de que não vai ter jeito de entrar. Célio, eu acredito que vai conseguir falar muito mais, inclusive, do processo do tratamento na fonoaudiologia, para que a pessoa entenda que naquele momento ela não conseguiria ocupar alguma vaga, mas que com algum tipo de tratamento, tanto na área da psicologia como na área da fonoaudiologia, ele poderia, sim, depois vir a ocupar aquela vaga pretendida por ele. Eu acho que sim. E eu acho que a gente pode. Eu pessoalmente vejo que as pessoas que apresentam gagueira, elas vão evoluindo de tal forma que elas se sentem tão potencializadas, tão empoderadas na sua forma de ser, entendendo
que aquela dificuldade de fala é algum aspecto dela, mas não é o todo, que elas já conseguem entender todas as suas dimensões, todo o seu potencial, que elas conseguem qualquer cargo. Isso é, né? Entretanto, é importante que a gente também traga essa dimensão de que as entrevistas de emprego são muito difíceis para eles. Porque, de qualquer forma, é aquela situação onde, para qualquer um, na verdade, se a gente for olhar. Para qualquer pessoa. É o momento de dizer assim, agora eu vou para uma entrevista, então eu vou ser avaliado. Então, há sempre isso que o Igor fala, que é uma expectativa de como eu vou ser avaliado e como o outro vai gostar ou não gostar de mim e o meu jeito de ser. E se eu tenho algo singular que está relacionado à fala, então acho que eu não vou ser reprovado por causa disso. Então, a gente vai... O que eu tenho feito, né, assim, orientado as pessoas é, olha, traz essa dimensão e traz algo como assim, olha, se eu superei isso, eu posso fazer qualquer coisa na sua empresa. Se eu conseguir superar tal dificuldade, então, isso passa a ser, em vez da gagueira ser um empecilho, ela passa a ser um troféu. Então, eu dizer, olha, depois que eu superei isso, então agora você pode me dar qualquer desafio, porque eu sou o melhor funcionário para a sua empresa. Dá para entender, então, a gente consegue lidar com a mesma questão com outro olhar. Reverter a história. Reverter a história. Agora, a gente tem outros problemas de fala, como tem gente que tem a língua presa, tem gente que atrapalha num determinado conto consonantal, como a gente falou, ou que é fanho, e que também é alvo de brincadeiras e, às vezes, de algum preconceito. É o lado emocional que a gente ajuda, como você falou, a superar, ou para essas pessoas também tem algo que a fonoaudiologia pode ajudar? Não, eu acho que qualquer distúrbio de comunicação que está relacionado à linguagem, à voz, à articulação, o fonoaudiólogo pode ajudar sim, tá? Lógico, se eu tenho uma voz, como você falou, uma voz fanha, então a gente vai ter que identificar qual é a causa disso primeiro, né? Então, primeiro eu tenho que identificar a causa. Então, para isso eu tenho uma equipe multidisciplinar que vai me ajudar a identificar. Então, eu vou mandar para o otorrino, para que o otorrinolaringologista identifique por que isso está acontecendo, qual é a causa. A gente, então, vai cuidar dessa causa primária e depois, então, dependendo dessa que se mantiver, daí o fonoaudiólogo vai intervir conforme necessário. Agora, Igor, às vezes a pessoa apresenta algum problema de fala, de repente, depois de um AVC. E já está na fase adulta, às vezes já são pessoas idosas. Como administrar isso? De, às vezes você quer falar e você não consegue ser entendido. É um sofrimento. Existem esses casos, né, de AVC, existe demência né, conforme a idade vai passando. Isso. E são todos problemas que realmente tiram da pessoa a capacidade de se comunicar como antes. O sofrimento não é um pré-requisito, ou seja, não é obrigatório dizer assim, a pessoa teve dificuldade na fala, ela vai sofrer por conta disso. Muitas pessoas conseguem compreender, e aí a gente volta naquele ponto da resiliência, né? São pessoas capazes de entender que naquela situação elas não podem se cobrar tanto, porque elas acabaram de passar por um problema, ou na demência acaba sendo mais complicado, porque vai tirando da pessoa a própria capacidade de compreender a situação dela, né? De ter consciência sobre aquilo, mas na medida que ela ainda consiga fazer um entendimento bacana do que está acontecendo com ela, ela também tem condições de usar essa resiliência. E aí eu vou falar um pouquinho do suporte social, né? Principalmente o suporte familiar nesses casos, porque nesses casos a gente precisa entender que o suporte familiar é muito importante para que ela possa se sentir inserida nas situações comunicativas. Então, o fonoaudiólogo vai entrar e ele vai achar soluções, às vezes, o que a gente chama de comunicação alternativa, aumentativa. Então, a gente vai achar formas de eles comunicar. Às vezes pode ser até o tablet, a gente vai achar figuras, mas a família tem que estar inserida nesse processo para que essa comunicação e para que a adaptação desse novo momento dessa pessoa com relação à linguagem ocorra da melhor maneira. Mas mesmo na fase adulta, também é possível ter um tratamento, um acompanhamento de fonoaudiologia. Sim, com certeza. O fonoaudiólogo vai cuidar. E assim, só retomando isso, na psicologia teria esse processo de ajuda, de apoio, na questão da adaptação daquela nova situação de vida da pessoa. Então ela está passando por uma situação que é nova para ela, aí a gente diz, não é obrigatório, mas pode ser que algumas pessoas sofram com isso. E é claro, a pessoa vai buscar entender de que forma ela pode agora se adaptar àquilo e ainda dar continuidade à vida dela. Ter qualidade de vida. Exato, buscando isso. Mesmo com as dificuldades que ela apresenta, com as limitações. Bom, eu cheguei na reta final do nosso programa.
Então eu vou deixar um tempo para você fazer suas considerações finais, Célia, por favor. Ok. Primeiro é uma gratidão estar aqui, né? Agradeço estar compartilhando e é importante a gente estar trazendo essa dimensão de que eu gostaria de falar, né, para os pais principalmente, que a linguagem é um exercício. E o que acontece hoje em dia, principalmente com as nossas crianças, elas ficam muito nos tablets, nos celulares e a gente esquece de algo tão importante que é isso que a gente está fazendo aqui, que é trocar, que é estar com o outro, que é se comunicar. Então, a gente tem que pensar que se a gente quer crianças que sejam comunicativas, que se comuniquem, então é importante que a gente exercite isso. E, às vezes, o que a gente tem visto é que a televisão toma um tempo muito grande, que os tablets, que os celulares, que os joguinhos acabam tendo uma dimensão muito maior na vida dessas crianças do que seria melhor. Então, para que a gente desenvolva a linguagem, tenha um vocabulário maior, então ler é importante, né? Ler livros, escutar livros, né? História contada pelos pais. Então, contem histórias, falem com as suas crianças e se comuniquem. Quando voltam da escola, batam papo, o que você fez? Eu fiz isso. E bater papo não é um inquérito, dizer eu falo tudo. Então, acho que se eu puder trazer essa dimensão, que a gente tem que trazer a linguagem como um grande exercício, vai ser muito bom. Igor, suas considerações finais. Eu vejo a linguagem como a construção de uma habilidade que a pessoa começa sem ter aquela consciência, mas faz uso daquilo como forma de interagir com o meio que a circunda, inclusive de ter os resultados, ou ter acesso àquilo que ela está desejando, né? Uma água, uma comida, uma proximidade de alguém, um carinho de alguém. A fala, ela tem essa função. E à medida que a pessoa, mesmo sem ter consciência, vai construindo essa fala, ela vai formando quem ela é. E à medida que vai passando o tempo e a pessoa mantém aquela construção, a maneira como ela se comunica com o outro, a maneira como ela constrói, a fluência, a musicalidade na voz dela. Então, tudo isso vai dando a característica da identidade de quem ela é, enquanto sujeito que fala também. Nesse ponto, eu acredito que o sofrimento de alguém que não está feliz na maneira como ele se coloca, na maneira como ele é realmente algo a ser considerado. E a gente pode, pensando na psicologia, dar um acolhimento para esse tipo de sofrimento, tá? Você imaginar que tem algo seu, algo que você é daquela forma e que você não aceita aquilo como parte sua e não se dispõe, no caso, a pegar aquilo na mão e tentar fazer algum tipo de mudança para onde você gostaria de chegar, é algo muito preocupante, tanto para mim quanto para a Célia. E voltando no ponto de Célia, sobre as redes sociais, a internet hoje em dia, eu acredito que a internet ela tem muitas vezes ocupado o papel daquela referência que os pais antes assumiam de apresentar o mundo para a criança. Então, o que a gente tem visto na internet hoje em dia, no Instagram e outras coisas, é a imagem da felicidade, é a imagem de boas formas de falar, boas formas de fazer tudo, né? Até nas brincadeiras, as piadas não são quaisquer piadas que a gente fazia. São piadas bem elaboradas, a pessoa tem que ter muitas habilidades para poder se apresentar em público, não é? Fica muito mais preocupante realmente se você tem uma referência daquela pessoa que você acompanha na internet e você tentar ser aquela pessoa. Né? Às vezes a distância se torna muito grande. E o sofrimento, digamos assim, e a busca de um referencial que não é próximo do contexto onde a pessoa vive, mas que tem sido considerado e adotado por muitos colegas, acaba virando um padrão, uma regra. E isso, como eu falei antes, a rigidez vai acabar atrapalhando um pouco a vida da pessoa. Ok, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Vamos até no falar, ser mais relaxados, né? Sim. Aceitar as nossas limitações. Com certeza. Então, muito obrigada pela participação de todos. Você de casa que ficou com a gente, uma boa semana. E eu te espero no próximo Camaçari em Debate, aqui na TV Câmara.